Bom dia, meu nome é Clara Maria de Brito, sou graduanda do curso de Tecnologia em Alimentos do IFTM Campus Uberlândia e vou apresentar o projeto de pesquisa Elaboração e Caracterização de Chips de Batata Ricama, Parquirrizos Erosos, que foi orientado pela professora doutora Carla Regina dos Anjos Amorim Queiroz. A ricama é considerada um tubérculo da família da batata e era cultivada desde a época pré-colombiana em vários países da América Central, até se expandir por outros países como Equador, México e Estados Unidos. O México é um dos principais produtores e consumidores da ricama, principalmente na forma in natura, por ser rica em fibras, carboidratos, minerais e vitaminas e não possuir gorduras. No Brasil, o mercado está em busca de alimentos com alto valor nutricional, qualidade sensorial e de fácil acesso. Considerando tudo isso, objetivou-se a elaboração de chips de batata ricama de maneira saudável por desidratação osmótica e secagem sem aditivos. As batatas foram cultivadas por cerca de 6 meses, colhidas frescas, higienizadas e sanitizadas. Logo em seguida foram descascadas, pesadas e fatiadas em fatiador para manter padrão uniforme de chips na espessura de 0,2 cm e lavadas em água corrente para retirar o excesso de amido. Foram divididas em 4 porções de 535 gramas cada. A primeira, denominada in natura, não passou por nenhum tratamento e foi servida apenas com sal e limão. As outras 3 porções, denominadas sal e ervas, apimentada e doce, passaram por branqueamento em vapor d'água por 4 minutos, seguido de banho de gelo de 1 minuto e retirado o excesso de umidade em papel toalha. Logo após, a porção denominada sal e ervas foi levada direto ao desidratador em bandejas individuais, espalhadas em temperatura de 60 graus por 4 horas, até adquirir cor dourada e consistência crocante, e temperada com um toque de azeite borrifado, sal e ervas finas a 2% do seu peso final. A porção denominada apimentada foi imersa em solução de ácido ascórbico a 1% por 15 minutos, retirado o excesso de umidade com papel toalha e levado ao desidratador em bandejas individuais, espalhadas em temperatura de 60 graus por 3 horas e 23 minutos, até adquirir cor dourada e consistência crocante, e temperadas com um toque de azeite borrifado e um mix de condimentos, como páprica doce, pimenta caiena em pó, sal e ervas finas, a 2% do seu peso final. A porção denominada doce passou por desidratação osmótica, imersa em 500 ml de solução de sacarose 1 por 1, em banho-maria a temperatura de 70 graus por 4 minutos, retirado o excesso de umidade com papel toalha e levadas ao desidratador em bandejas individuais espalhadas, a temperatura de 60 graus por 3 horas e 54 minutos, até adquirir cor dourada e consistência crocante, temperadas com um toque de canela. Após todo o processo, foram feitas análises sensoriais com colaboradores e alunos do IFTM, para verificar a aceitação da batata ricama in natura e dos chips produzidos através de escala hedônica de 9 pontos, para os quesitos cor, aroma, sabor, textura e impressão geral. Foi calculado o índice de aceitabilidade através de análise de variância e teste de Tukey a 99% de significância, utilizando software livre online da AgroStat. As análises centesimais no método WIND foram utilizadas para a determinação das características físico-químicas em triplicata para umidade, proteína, lipídios, fibra bruta, cinzas e carboidratos, da batata ricama in natura e dos chips desidratados, bem como seu valor nutricional em quilocaloria por 100 gramas. As análises físico-químicas foram executadas no Laboratório de Físico-Química do IFTM Campus Uberlândia. Apesar de ter a casca grossa e áspera, a ricama pode ser descascada facilmente, deixando exposto o fruto carnoso, branco, suculento e de textura parecida com a maçã. Possui sabor adocicado e engomado, e não escurece quando submetida ao corte e descascamento. As batatas, após fatiadas e submetidas ao branqueamento a vapor, se mantêm íntegras e firmes, o que facilitou o trabalho na preparação dos chips. Como é rica em fibras, a maior dificuldade foi alcançar o ponto crocante, sem que os chips ficassem demasiadamente duros, o que demandou vários testes.
Conforme a tabela de análise sensorial, ficou evidenciado que o índice de aceitabilidade da batata in natura foi de 68% e dos chips acima de 70%. O quesito cor da batata in natura foi o menor avaliado, enquanto os demais quesitos, aroma, sabor e textura, obtiveram a mesma média, sendo bem avaliados pelos provadores. A tabela de análise centesimal evidenciou diferença significativa no teor de lipídios, devido ao acréscimo de azeite aos chips temperados, uma vez que a batata in natura não possui lipídios. O teor de umidade da batata in natura foi significativamente maior do que o dos chips que passaram por tratamento. E o teor de fibra bruta, de proteínas e cinza foram significativamente menores para a batata in natura. Os chips doces, em comparação com os chips temperados com sal e ervas e o apimentado. O valor nutricional dos chips de batata ricama fica evidenciado através de análise estatística, destacando-se baixo teor de lipídios, a não ser que seja acrescido propositalmente, como no caso dos chips temperados. Contém proteínas e alto índice de carboidratos, auxiliando no suprimento de calorias, conforme a tabela. Destacamos duas observações interessantes sobre a ricama. Que a batata servida in natura foi avaliada no mesmo patamar que os chips e que sua textura é mais firme e fibrosa que outros tubérculos comuns, como a batata inglesa, a batata doce e a mandioca. Mesmo assim, os resultados foram considerados positivos e promissores quanto às possibilidades de expansão dos estudos e de uso deste vegetal na alimentação. Concluímos que os chips da batata ricama obtiveram um índice muito bom de aceitabilidade, mesmo sendo oriundos de um produto quase desconhecido no Brasil e apresentando viabilidade de mais estudos, e que é possível a obtenção de produtos saudáveis com características sensoriais aprazíveis. Meus agradecimentos à minha orientadora, aos professores e a todos que possibilitaram a execução deste projeto de pesquisa. Muito obrigada.